O viking e o folk metal buscam nas raízes nórdicas, nas lendas celtas e no folclore a base para aquele som que é ao mesmo tempo rústico e também potente. É o tipo de música de quem honra o próprio sangue e a terra onde pisa. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo como a Metalhead, eu sou a Sudolenga. E aqui exploramos a moda e o peso do metal, um espaço para mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. O viking e o folk metal não são apenas gêneros musicais, são ali movimentos de resgate cultural. Eles surgiram como uma resposta à globalização e à perda das identidades locais, buscando também na história o que a modernidade não conseguia entregar, um sentido de pertencimento. A existência desses gêneros é baseada na reconexão. Lá nos anos 90, enquanto o mundo se tornava cada vez mais digital e padronizado, músicos lá na Escandinávia, Irlanda e até na Alemanha sentiram a falta das suas próprias raízes. Eles queriam provar que o metal, que é um gênero que nasceu lá nas fábricas na Inglaterra que eu contei pra vocês, também poderia carregar um som lá das florestas e das tradições mais antigas. O objetivo era criar uma música com um peso, mas que também trouxesse o cheiro de terra através de instrumentos como flauta, violino e até mesmo outros que remetessem a isso. O movimento ali começou a ganhar um corpo mesmo, foi no final lá dos anos 80, com o Bathory, que é no álbum Hammerheart, que deixando de lado os temas mais obscuros, né, para falar da mitologia nórdica e batalhas. Para quem não sabe, o Bathory é uma banda de black metal, mas eles foram, digamos, os criadores e também referência no viking metal. Por isso que é legal sempre conhecer mais sobre algum álbum ou alguma banda específica, para poder entender mais sobre estas mesclas. Logo depois, bandas como Skyclad, lá na Inglaterra, e o Crotcham, acho que é assim que fala, lá da Irlanda, misturaram metal com harpas e violinos, e com fortes influências folclóricas em seus trabalhos. O foco aqui é a narrativa. São músicas que parecem histórias contadas ao redor de uma fogueira. E para entender esse movimento, a gente olha para quem transformou a tradição em peso. Primeiro, como eu disse, o Bathory, né, ali nessa fase mais viking, que é o ponto de partida épico entre o mar e as montanhas. O Slanevad, que trouxe também a complexidade das sagas nórdicas, mas com influências lá do rock progressivo dos anos 70. O Eluveitie, que são os mestres em unir o metal moderno aos instrumentos celtas, como o hurdy-gurdy. Gente, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é uma viola de roda o nome. É um tipo de instrumento medieval com cordas friccionadas. Eu vou deixar aqui a foto porque eu não vou saber explicar. Então, pra quem quiser conhecer, eu vou deixar a fotinha aqui do lado. E o Eluveitie é uma banda que eu vi metade do show. E lá no Wacken, quando eu fui em 2019, eles tocaram no palco, acho que foi no Faster. Acho que foi no Faster que eles tocaram. E o show deles foi tipo umas 2 horas da tarde. O problema é que o Wacken, pra quem não sabe, é um festival a céu aberto. E se qualquer indício de chuva temporal, as bandas precisam parar e a gente precisa sair do palco ali, da área de show, pra não ter nenhum problema com raio, chuvas extremas, né? E o Eluveitie eu consegui ver metade, porque daí deram um aviso lá, pararam a banda, deram um aviso que tava com uma previsão de chuva muito forte, então as bandas precisavam parar e o público precisou se distanciar ali do palco para não ter nenhum risco de raio, coisas assim, por segurança. Infelizmente, depois eu acho que eles não tocaram em outro palco. Eu sei que o Cradle of Filth, que ia tocar no palco ao lado, que eu já ia também seguir para assistir eles não tocaram no horário agendado, eles foram tocar depois num palco menor, numa tenda, e daí eu consegui ver um pedacinho do show deles lá, mas foi um show muito legal, o Eluveitie, assim, eu ainda quero assistir um show deles aqui em Curitiba quando possível, porque vale muito a pena. Aí aqui a gente já entra com o Corp Clan também, que trazem um lado mais festivo e tribal do folclore finlandês, e a conexão com as florestas. E, gente, o Corp Clan também já assisti, eu vi em 2010 aqui em Curitiba, eles tocaram no festival Spirits of the Forest, alguma coisa assim. Foi no Win Eventos. Gente, pense num show que eu me diverti demais. É sério, todo mundo dançando, todo mundo em clima de festa. Foi muito legal. O Ardruna, né, que tem essa base mais espiritual, que utiliza materiais naturais, instrumentos tradicionais e também históricos da região para recriar aquele som mais
certeira do estilo. E, assim, o Amon Amarth entra aqui por conta das letras que eles trazem sobre as batalhas e a mitologia nórdica também, mas a gente sabe, pra quem conhece melhor, eles são referências do Viking Metal, porém eles são mais death metal melódico. Então eu não me aprofundarei muito aqui, mas o Amon Amarth é uma referência muito grande dentro do Viking Metal por conta das letras também. E, gente, o show do Amon Amarth é maravilhoso, sério, eu amo o Amon Amarth também. Pra quem não é muito fã, eu recomendo conhecer um pouquinho mais, então é uma das minhas preferidas. E como eu falei, as letras, né, elas acabam trazendo bastante ali, funcionam até como crônicas divididas em 3 mensagens, digamos que principais dentro desse movimento, né? A força da natureza, que bandas como o Slaved, eles tratam a natureza como uma entidade viva, respeitando aquele ciclo das estações e a resiliência do ecossistema. A honra ancestral e mitologia também entra bastante aqui. O foco são mais as sagas e mitos de figuras como Odin, Thor, usadas como um arquétipo ali de conduta, honestidade e até mesmo coragem. Aqui a gente também fala muito sobre a resistência cultural, que é sobre a preservação das línguas e costumes, gerando orgulho sobre a própria trajetória familiar. Em busca do que é real e também levado mais a sério. O Ardruna, inclusive, ele grava em ambientes abertos com árvores e chifres, e outras bandas também resgatam línguas mortas como o nórdico antigo para manter viva a sonoridade dos antepassados. E é também aquele lado mais social, né? O metal taberna, que a gente diz, que celebra a união da comunidade através da alegria, e aqui a gente também pode chamar como Pirate Metal ou até mesmo o Drinking Metal, que é bem conhecido nesse meio mais festivo. E agora entrando mais para o nosso mundo real e trazendo o Viking e o Folk Metal para o nosso estilo pessoal, que eu sei que muitas meninas amam esse estilo. Inclusive hoje eu estou meio que guardiando bosque aqui. Também tenho o meu look, que eu amo essa época, mais Viking, mais Folk, eu amo essa época. Eu sou apaixonada por mitologia nórdica, vocês não têm ideia. Mas trazendo assim um pouquinho mais para o nosso estilo real, né, dia a dia, 2026, aqui os materiais que contam uma história são os que se destacam mais. Também é o oposto do sintético, porque o que vale aqui é o toque da natureza. Texturas naturais, sim, elas entram bastante nesse estilo. Lãs pesadas, linhos, couros que mostram marcas e variações de tons. Cores que remetem à terra também são bem vistas nesse estilo, como verde musgo, hoje eu sou de verde. Marrom café, terracota e até mesmo aquele cinza das rochas comunicam mais estabilidade. Os acessórios aqui também tem um quesinho de diferente de outro. Aço envelhecido, prata bruta, osso, madeira, pedras naturais, eles trazem esse lado mais histórico e um pouquinho místico também, né? Que normalmente a gente tinha também aquelas sacerdotisas, aquelas mulheres dos chás, as bruxas, né? A gente fala muito das bruxas. A gente lembra muito dessa fase das bruxas mais na era medieval, mas os vikings e os folks, eles têm muito essa vibe do natural, né? Da cura por um tipo de, digamos, um xamã. Uma pessoa sábia, né? Mais velha, normalmente. E pode não parecer, mas aqui o estilo também precisa ser um pouquinho mais funcional e sobre valorizar a durabilidade das peças. Pense que naquela época que isso tudo acontecia, batalhas, todas essas coisas, eles usavam a mesma roupa pra tudo, né? Tá certo que não dá pra gente comparar aquela época lá com o nosso do dia a dia, mas pensar em peças que realmente funcionem pra trabalhar, pra sair e que sejam confortáveis, né? Pense que naquela época eu vejo muita série, muito filme focado nessa parte histórica, assim, principalmente de épocas medievais, Game of Thrones, Vikings, agora eu tô assistindo Outland, que eu tô bem atrasada. O Outland não entra muito na era Viking, né, mas é mais a era ali do mais, digamos, recente na história, né, entre aspas, mas a gente percebe que eles não tinham essa questão muito do cuidado com as roupas de todo dia, eu vou trocar a roupa, todo dia. Não, eles às vezes passavam dias com aquelas roupas, né? Então, assim, era um negócio um pouco mais complicado na época. Então, pense que eles tinham que a roupa que eles usavam era para vários dias, para vários momentos, né? Em alguns momentos específicos, como alguma festa, um casamento, alguma data muito, assim, importante, aí eles tinham, digamos, a roupa daquele evento. Mas as roupas, elas definiam normalmente a classe social, a riqueza, o tanto de dinheiro, se era um nível mais pobre, mais rico, clãs, digamos, o gênero, região,
até mesmo religião, né? Então, assim, a gente via eles sempre com as mesmas roupas por vários dias seguidos. Não é que nem hoje que a gente troca roupa várias vezes ao dia, roupa. Eles tinham a mesma roupa pra tudo. Então, por isso que eu falo que é um tipo de roupa que eles pensavam muito assim, tem que ser confortável, tem que durar vários dias, tem que, por exemplo, uma mulher, às vezes ela dependendo do grau que ela tinha, né, na época ali, se ela era uma rainha ou uma pessoa que cuidava da casa, aquela roupa tinha que ajudar, de certa forma, ajudar ela, facilitar ela nos afazeres domésticos, né, tipo lavar uma roupa, limpar o castelo, vila, sei lá o que, cuidar de uma criança, enfim, variava muito. Então, assim, hoje em dia a gente tem tantas roupas no nosso armário, a gente troca de roupa o tempo todo, pra gente é muito mais fácil, mas naquela época eles não tinham essa facilidade. Eu acho que assim, seria bem difícil viver num lugar que você não troca roupa por vários dias, inclusive o banho também, nessas épocas era um pouquinho mais complicado, eles às vezes passavam vários dias também sem tomar banho. Então, assim, por mais que eu ame essa época nórdica, mitologia nórdica, essa época mais medieval também, que eu falo muito medieval porque não é o episódio de hoje, mas é uma época que eu gosto muito de ler histórias, mas eu falo, cara, eu não sei, eu acho muito legal, eu queria conhecer isso, né, tá lá, ver como que é, mas hoje eu paro e penso, falo, cara, essa parte mais da higiene eu sou extremamente chata, eu sou muito chata com isso. E bandas de folk metal também usam instrumentos que atravessam gerações, né? No nosso ali guarda-roupa, isso também vai significar buscar qualidade. Que nem eu falei, o couro, né, que com o tempo ele fica melhor. A prata também vai ganhando algumas marcas de uso, mas é algo que tem durabilidade. E ter esse estilo não é escolher ser descartável, né? Aqui o fast fashion não entra. O Viking e o folk metal, ele reforça que a sofisticação está na qualidade e também na coragem de carregar a sua própria história. Você sabendo a sua essência, você entende e respeita a sua história. Eu acho que assim, eu tentei trazer captar o máximo possível do estilo do Viking, do folk, e eu até unifiquei os dois, porque eles trazem, de certa forma, pontos muito parecidos ou próximos, né, dessa questão da cultura, da história, dos ancestrais, de batalhas. Então, assim, pelo menos os Vikings, né, os folks já são um pouquinho diferentes, tem mais essa questão da floresta, essa questão mais mágica também, assim, eu diria. Então, eu tentei unificar um pouquinho dos dois estilos hoje pra trazer aqui, até pra... Porque, assim, eu acredito que não tem tanta coisa pra compartilhar sobre eles, então eu acho que consegui mesclar bem ambos. São estilos que eu gosto bastante. Eu prefiro até mais o Viking Metal do que o folk. Eu acho sensacional o folk, gosto. Mas o Viking Metal, pra mim, é porque, como eu falei, eu amo mitologia nórdica, então, assim... Eu adoro as letras, as músicas, as temáticas, os álbuns de algumas bandas que realmente conseguem trazer essa parte da história ali da época que eu não sei explicar, mas eu acho muito legal, sabe? Eu gosto bastante. E agora me conta aqui nos comentários qual a sua banda preferida, ou de Viking ou de folk metal, se você gosta do estilo, qual outra banda que você recomendaria. Eu sempre trago algumas bandas, não tem como eu trazer todas as bandas, né, dentro do estilo, porque senão eu ficaria falando várias bandas, até porque a ideia dos vídeos não são focar somente em bandas, né, mas trazer um pouquinho do contexto histórico e falar do estilo pessoal, né. Então eu busquei trazer um pouquinho de cada coisa aqui hoje pra vocês. Eu pretendo fazer vídeos também focados só em bandas, né? Então, com o tempo, eu vou começar a trazer vídeos focados em bandas aqui. Eu acredito que eu comece a fazer isso em julho, que é o mês do rock. Então, eu pretendo trazer um mês especial de rock, do mês do rock, né? Eu pretendo compartilhar, mas eu acredito que eu vou começar a fazer com bandas femininas, talvez, principalmente no mês de julho, que é o mês do rock, e é o mês do meu aniversário, inclusive. Vai ter um episódio extra focado no Dia Mundial do Rock também, eu tô preparando isso. E não esqueci, tem os vídeos de cinema também pra falar, relacionados à capa de álbuns, né, inspirações, que tem ligação ali com alguns estilos de música aqui, de bandas que eu já trouxe. Eu também quero trazer um vídeo sobre isso, mas talvez fique um pouquinho mais pra frente esse, porque é um vídeo que eu tenho que trabalhar mais nele, eu quero trazer mais completo, então talvez eu leve um tempinho pra trazer ele aqui ainda. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso tema de hoje, vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.